Guerra do Afeganistão tem início em 1979. Inicialmente era um conflito entre a União Soviética e afegãos, e mais tarde, os Estados Unidos se envolvem na contenda. Nessa guerra, que perdura até os nossos dias, a luta é travada entre os Estados Unidos e aliados, contra o regime Mujahideen. Esses segmentos rebeldes possuíam ideais fundamentalistas islâmicos. Além disso, dos Mujahideen surgiram dois grandes grupos terroristas da atualidade, a Al-Qaeda e o Talibã. Contexto histórico: os principais países europeus foram praticamente destruídos por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Por sua parte, os Estados Unidos saíram da guerra com seu parque industrial ileso, passaram a abastecer o mercado mundial e a ajudar financeiramente esses países. Desta maneira, se tornaram a maior potência do mundo capitalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, contudo, tornou-se a segunda maior potência mundial e auxiliava política e economicamente os países do leste europeu. Igualmente estendia sua influência para alguns países da Ásia como o Afeganistão desde a proclamação da sua república, em 1978. Os Estados Unidos e a União Soviética eram adversários desde os anos 50. Este período onde ambos os países travam disputas ideológicas é conhecido como Guerra Fria. As duas potências nunca se enfrentaram nos campos de batalha diretamente, mas se combateram em várias partes do mundo. Neste contexto tem início a Primeira Guerra do Afeganistão. Primeira Guerra do Afeganistão. Em 1979, começou uma guerra civil entre vários grupos afegãos. Os principais eram aqueles que eram aliados ao marxismo-leninismo e aqueles religiosos, que eram contrários a qualquer ideologia estrangeira. A União Soviética apoia os primeiros, pois considerava o país dentro da sua zona de influência. Por isso, mantém apoio ao presidente afegão Babrak Karmal. Em dezembro de 1979, invade o Afeganistão, dando início à Primeira Guerra do Afeganistão. O objetivo era solidificar a influência soviética que vinha se deteriorando e pretendia pacificar o Afeganistão por causa da rebeldia dos grupos guerrilheiros mujahideens, na sequência das revoltas contra o regime comunista. Assim, o confronto é também conhecido como invasão soviética do Afeganistão. Os Estados Unidos, por sua vez, tomou partido da guerra e passaram a auxiliar economicamente a oposição. Os americanos se aliam à China e a países muçulmanos, como o Paquistão e a Arábia Saudita. A União Soviética ocupou as principais cidades e as bases militares do Afeganistão, e essa ação ia revoltando cada vez mais os rebeldes. Foi um confronto sangrento de 10 anos, no qual os Estados Unidos propiciaram o crescimento militar de certos grupos afegãos contrários ao comunismo. Posteriormente, os antigos aliados se voltariam contra os americanos, na altura em que o Afeganistão passou a ser governado pelo regime Talibã. As relações dos Estados Unidos com o Afeganistão se viram abaladas com o sequestro e morte do embaixador americano no Afeganistão. Também as já difíceis conversas com a União Soviética foram prejudicadas uma vez que os Estados Unidos os acusaram de terem sido responsáveis pelo acontecimento. Sem condições de sustentar o conflito, em maio de 1988, Mikhail Gorbachev dá ordens para os soldados começarem a abandonar o território. No conflito, a União Soviética perdeu 15 mil pessoas. A Guerra do Afeganistão deixou marcas profundas na União Soviética. Primeiramente, o conflito foi bastante impopular no país, sobretudo pela grande quantidade de soldados mortos, apesar dos esforços do governo para mascarar a quantidade de óbitos. Em 10 anos de guerra, os soviéticos tiveram aproximadamente cerca de 15 mil mortes. O saldo de mortos no lado afegão foi ainda mais dramático, já que, de 1979 a 1989, aproximadamente 1 milhão de pessoas morreram. Além disso, a guerra trouxe impactos profundos para a economia da União Soviética ao longo da década de 1980. Estima-se que, ao final do conflito, em 1989, os soviéticos haviam gastado aproximadamente 2,6 bilhões de dólares entre ajuda econômica e gastos militares.
Essa despesa teve um peso fortíssimo sobre a economia nacional, que passou por uma crise entre o final da década de 1980 e início da década de 1990.